Fala galera, beleza? Passando para gravar mais um vídeo para vocês, e eu quero começar esse vídeo aqui perguntando para você treinador, para você atleta, se você já se perguntou por que o desenvolvimento, o desempenho pode mudar tanto entre o treino e a competição. Você sabe me responder, né? Em vários momentos encontramos atletas não só de futsal, né, mas de outras modalidades também que não conseguem jogar o que treinam. E isso é mais comum do que se imagina, aqueles atletas que treinam muito bem, mas quando chegam no dia da competição, na hora do jogo, eles não conseguem desenvolver, eles não conseguem ter o mesmo desempenho e o mesmo aproveitamento que eles têm no treino, certo? E isso tem uma explicação lógica, certo? E hoje nesse vídeo a gente vai entender como um pouco o cérebro ele age no treino e como o cérebro ele age na competição, beleza? Sou o professor Eduardo do Conexão Esportiva. Vamos lá para mais um vídeo. Não esquece de deixar o gostei, deixar os comentários, compartilhar e se inscrever no canal, beleza? Vamos pro vídeo. Fala galera, vamos lá pro nosso vídeo então, certo? Então, o que acontece? Nosso vídeo vai falar um pouco sobre a questão de como é o nosso cérebro, principalmente o cérebro do atleta, ele funciona no treino e na competição. Lógico, aqui é só um pequeno detalhe, existe uma gama muito mais profunda em cima desse assunto, certo? Então o que a gente vai falar um pouco? Questão do nosso treino, o cérebro no treino. Primeiro o cérebro ele acaba entendendo, né, que o treino ele é um local de aprendizado, né? O foco do treino é construir, reforçar novas habilidades. E o nosso cérebro ele capacita isso, ele entende que o ambiente que ele está enquadrado, ele é um ambiente tranquilo, ele é um ambiente mais relaxado. Então ali ele está com foco em ter a construção, né, e reforçar e solidificar cada vez mais esses movimentos e as ações que estão sendo treinadas durante a atividade que está sendo exercida no treino, certo? Então a mente ela está tranquila, está sem aquelas grandes pressões externas, né, que normalmente tem na competição. Aquele ambiente, nosso ambiente de treino, o atleta em si, como eu já até comentei, ele está mais relaxado, está mais controlado, é um ambiente tranquilo e controlado pelo atleta, certo? É um lugar familiar também para ele, né? Porque lá estão os companheiros dele, estão os amigos dele, companheiros de equipe. Então isso permite que o cérebro dele entenda e fique no estado mais relaxado, mais tranquilo, sem medo de errar, sem medo de arriscar, sem medo de ter alguma ação que acabe ocasionando um prejuízo maior, né? Então o córtex pré-frontal ele trabalha com menos pressão, né? De forma mais otimizada, permitindo que as tomadas de decisões do atleta elas sejam mais rápidas e eficazes, como eu falei, sem medo de errar, sem medo de arriscar. Então o ambiente de treino ele não causa essa pressão toda, né? Não causa tanta ansiedade no atleta, e dessa forma a amígdala, que ela é responsável principalmente pelos processos de emoções, ela não é ativada por completo e faz com que o atleta ele consiga controlar todas essas emoções que se ela tivesse ativada, seriam bem mais expostas para ele na parte do cérebro dele. Já na competição, né, o cérebro ele já age de uma forma totalmente diferente. Por quê? Porque o ambiente ele muda por completo. O cérebro ele assume uma postura bem diferente na competição do que no treino. Na competição ele entra num modo de resposta mais rápida. Por quê? O sistema límbico, onde a amígdala ela se encontra, que eu até já tinha comentado com vocês aqui no vídeo, ela é ativada, né? E com isso algumas emoções elas ficam mais expostas, como por exemplo pressão, medo, raiva, estresse. E a amígdala ela acaba liberando aquele sistema, e acaba acontecendo no cérebro da gente o sistema de luta e fuga. Aí acaba liberando adrenalina, cortisol e outros hormônios que acabam mexendo internamente com o atleta. E por que isso acontece, Eduardo? Isso acontece porque o córtex pré-frontal ele está sob pressão. Então ele começa a avaliar isso internamente, isso é no cérebro do atleta. Muitas vezes o atleta ele não consegue diferenciar isso, ele não sabe que isso está acontecendo dentro do cérebro dele.
ele não consegue ter a dimensão de que isso é algo interno dele, e isso que está acontecendo. Ele não, às vezes o atleta ele não sabe por que isso acontece. Então o cérebro ele começa a avaliar os riscos e recompensas, coisa que não acontece no treino, né, com tanta intensidade. Acontece sim, porém a intensidade disso acontecer no treino é bem pequena, é bem baixa, como eu até comentei no vídeo, que a amígdala ela não é ativada 100% na época, no momento do treino, certo? O que começa? O atleta ele começa a pensar um pouco mais e fica com um pouco mais de receio de errar, porque o treino é diferente do jogo, né? Uma ação errada no treino pode ter uma perca muito maior se ele tiver uma ação errada no jogo. E isso muitas vezes em alguns atletas eles não conseguem controlar essa ansiedade, eles não conseguem controlar essa pressão, eles não conseguem controlar esse estresse, que eles, como eu até já comentei, que eles não sabem que está acontecendo isso dentro deles, certo? Eles não sabem por que isso está acontecendo e eles acabam travando na competição, acabam travando no jogo e não conseguindo levar toda aquela intensidade, toda aquela habilidade, toda aquela competência que eles têm no treino para o jogo, exatamente por conta disso, da amígdala estar ativada e ela soltar mais essas emoções, e o atleta não consegue controlar isso que acontece no jogo, certo? Então o cérebro ele confia naquilo que foi repetido até exaustão nos treinos. Por isso que é interessante a gente sempre estar tentando alinhar os nossos treinos com a pressão, né, com o jogo, com essa competição. Tem que existir um alinhamento entre cérebro e corpo, cabeça e corpo e físico, né, para que eles possam trabalhar em sintonia. Uma dica que eu posso dar para vocês é que o cérebro ele confia naquilo que foi repetido até a exaustão diversas vezes, principalmente nos treinos, né, onde a gente faz esse trabalho, e ele precisa agir. Quando ele precisa agir com agilidade e precisão, o cérebro ele vai confiar naquilo que foi treinado e naquilo que ele sabe que tem a capacidade, né? Então treinar essa parte do cérebro é fundamental. Entender as diferenças, a gente pode ajudar o atleta na competição e nos dois casos, né? Tanto na ajuda a treinar com mais foco e dedicação, e ajuda a controlar mais essa ansiedade, esse estresse e essa pressão que pode acontecer dentro de quadra, beleza? Na competição, beleza? Valeu, galera, até o próximo vídeo, tamo junto, não esquece de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Valeu!